a mensagem do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, ou acessá-las, ou acompanhar a projeção do texto bíblico de Mateus, capítulo 16. A nossa meditação será no versículo 18, e mais especificamente na parte B do versículo. Mas, para uma melhor compreensão desta expressão, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu convido os irmãos a lermos a partir do versículo 13 até o versículo 20. É um texto por demais conhecido, mas a leitura vai ativar a nossa memória e nós vamos entrar no texto juntos. Diz assim a palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Meus irmãos, nós estamos num ambiente eclesiástico, vamos dizer assim, num ambiente de igreja que tem sido um ambiente festivo. Nós estamos saindo da comemoração dos 104 anos da nossa igreja. Louvamos a Deus pelo último final de semana, na verdade, desde a última quinta-feira, né? Eu lembro que lá na Bahia a gente já fez conferência de aniversário de domingo a domingo, começando no domingo e terminando no outro. Mas isso é coisa de baiano, irmãos. Aqui nós começamos na quinta e concluímos no domingo à noite. E na semana que vem depois desse momento tão especial, especialmente a quinta e o domingo à noite, nós agora já podemos vislumbrar profissão de fé pela manhã, batismos e celebração da ceia à noite, outro momento muito especial para nós. E mais à frente um pouco, nós temos o 10º Enjupib, que é o encontro da nossa juventude. E nós glorificamos a Deus porque esse evento, que não é somente mais um evento, ele sinaliza para nós que a nossa juventude está viva, está ativa e está alcançando outros jovens. E foi exatamente isso, meus irmãos, que ocupou o meu coração quando, diante de Deus, busquei refletir sobre esse momento da nossa igreja. Nós estamos num momento em que a igreja tem dado sinais de que está viva, e nós estamos vendo isso também se multiplicar com as novas gerações. São sinais, meus irmãos, do poder de Deus, do poder da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Do poder que venceu a morte e que nos trouxe salvação. Esse mesmo poder que vai levar o universo a um termo, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Então nós estamos diante de uma igreja que tem dado sinais de vida. E isso, meus irmãos, aponta para a continuidade da nossa missão. Quem disse que uma igreja de 104 anos precisa necessariamente ser uma igreja cansada, uma igreja apática, uma igreja que não cumpre a sua missão? Não, pelo contrário. A sensação que nós temos é que quanto mais a igreja avança na história, mais ela tem experimentado
do poder de Deus e tem seguido a direção dada por Deus. Isso me levou a esta afirmação de Jesus, especificamente esta afirmação: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para entender um pouco melhor essa expressão, dentro de um texto tão conhecido, nós precisamos lembrar que Mateus registra, a partir do capítulo 13, versículo 53, que Jesus tem a intenção de se afastar da multidão. Vejam o versículo 53 do capítulo 13. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. A partir desta referência que eu dei aos irmãos, existe claramente a intenção de Jesus de se afastar dos centros populacionais, se afastar do assédio das multidões que o seguiam, a maioria por busca de alimento ou de cura, para que ele tivesse um momento com os seus discípulos. É tanto que os comentaristas vão contar pelo menos 10 vezes em que o evangelista Mateus usa essa expressão, ou uma expressão correspondente, para sinalizar a intenção de Jesus de se afastar e de estar com os seus discípulos, isso até no capítulo 14. O capítulo 16 que nós lemos, diz que Jesus, versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, que não era na vizinhança, que não era na circunvizinhança, que era distante de Jerusalém 70 quilômetros, distante da Galiléia, onde ele estava, 40 quilômetros. Então nós estamos falando aqui de uma distância considerável para quem precisava se deslocar a pé. E ele escolheu exatamente a região de Cesareia de Filipe, uma região que tinha um significado religioso e político muito importante. Por que isso? Porque nesse momento do Evangelho, que corresponde mais ou menos ao capítulo 8 de Marcos, existe um intervalo, uma transição no ministério de Jesus. Até então, Jesus tem um ministério público na Galileia. A partir daí, então, ele se dirige para a Judéia. Ou seja, se nós pegarmos como referência o mapa do Brasil, ele está no Nordeste e está descendo para o Sudeste ou para o Sul. Ele está descendo, mas aí quando o texto bíblico se refere, ele diz, subiu para Jerusalém. Não no sentido geográfico, mas porque está num lugar alto e porque é a capital religiosa também. Então a ideia de subiu. Ele está mudando a região, está mudando também a sua estratégia, porque em vez de se dirigir à multidão como um todo, numa abordagem superficial, onde, por exemplo, ele não explicava as parábolas, agora ele busca um momento com seus discípulos para que ele possa se revelar, para que ele possa revelar a sua identidade e, mais particularmente, para que ele possa falar da sua missão redentora, de morrer e ressuscitar para a salvação da humanidade. Algo que até então ele está guardando em sigilo, em segredo, em silêncio. É no capítulo 16, por exemplo, depois do texto que nós lemos, que ele faz uma das suas predições da sua morte. Veja no versículo 21 do capítulo 16, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, ele começa a predizer a sua obra específica, a sua obra salvífica, a sua obra que ele não poderia fazer nem na companhia dos seus discípulos, porque só ele poderia morrer no lugar deles e de todos nós. A obra que ele veio para realizar como o Messias, mas como o servo sofredor de Deus, aquele que viria para servir, dando a sua própria vida e depois reavendo essa vida, porque ele demonstra ter autoridade também sobre a morte. Isso é importante porque é uma chave para entendermos a expressão a que me refiro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque no contexto, Jesus está preparando o ambiente para que ele revele o seu poder sobre a morte e fale da sua ressurreição. Então fica claro a partir daqui que essa passa a ser a ênfase. Por exemplo, capítulo 17, versículo 22, reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Começa aqui também uma preparação emocional.
E Jesus continua a sua jornada. Capítulo 19, versículo 1, ele diz: e aconteceu que, concluindo estas palavras, a ideia de que há a conclusão de uma primeira etapa do ministério, de um ministério público na Galileia, deixou a Galileia, diz o capítulo 19, versículo 1, e foi para o território da Judéia, além do Jordão, seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Então nós entendemos, meus irmãos, que o contexto nos informa qual é o sentido dessas palavras de Jesus. Aí nós voltamos para o capítulo 16, versículo 18, parte B. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. O que significa as portas do inferno? A escolha do tradutor é pela palavra inferno. Outras traduções também preferem essa palavra, inferno, no português, que não é a palavra mais adequada para a palavra grega Hades. A palavra grega Hades poderia ser melhor traduzida como o lugar dos mortos, ou como o sepulcro, ou como a habitação dos mortos ou a morada dos mortos. A palavra inferno tem uma conotação para nós de um lugar de juízo, de um lugar de castigo. A palavra Hades, ou morte, ou morada dos mortos, lugar dos mortos, tem um outro sentido, o sentido de uma prisão, pode ser, um sentido de um lugar de espera até o julgamento, mas não o sentido final de juízo ou de castigo. Algumas propostas de interpretação dessa expressão têm sido ventiladas. Por exemplo, como em Cesareia de Filipe, que era uma cidade, foi construída em homenagem a César, por um dos filhos de Herodes, como ali havia fortalezas, sugere-se que a tradução ou o sentido dessa expressão é que uma fortaleza inimiga tinha portões para protegê-la, e esses portões não deteriam o avanço do reino de Deus, por exemplo, da igreja. Então, seria uma expressão figurativa para a habitação de Satanás e dos demônios, dando a entender que a igreja avança sobre o inferno e vence esses espíritos das trevas. Essa é uma interpretação muito popular dessa expressão. Nós ouvimos até músicas que trazem esse sentido. E todos nós aqui e ali já usamos nesse sentido. Mas, meus irmãos, existe uma outra possibilidade. Há quem proponha que a referência a portas aqui seja a porta da cidade. Jesus estava próximo de Cesareia. Ele estava nas regiões de Cesareia de Filipe, ou Cesareia Filipe. Então, ele pode ter se referido às portas da cidade. E, como a sua formação era de um judeu, e ele tinha uma mentalidade hebraica, tenha se referido ao lugar de governo, onde as decisões eram tomadas, porque a porta de uma cidade era uma espécie de tribunal popular, onde os anciãos se reuniam para tomar decisões referentes às questões do povo. Então, a possibilidade é que Jesus se referiria, então, figurativamente, a um lugar de governo, e a igreja, então, teria autoridade sobre o governo das trevas, por exemplo. E que ele, como rei, tinha uma autoridade superior. Mas a melhor forma de interpretar essa expressão, e é importante para nós, no desenvolvimento desse estudo, é relacionando-a com a palavra hebraica Sheol. A melhor forma de entender essa palavra é aceitar que Jesus tinha uma formação hebraica. Então, ele conhecia as escrituras que nós chamamos de Antigo Testamento, e na sua mente, então, está o Sheol, que é o lugar dos mortos, é a sepultura. Por exemplo, Salmos, capítulo 9, versículo 13, nos fala sobre este sentido, inclusive usando a palavra portas. Salmos, capítulo 9, versículo 13. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam.
tu que me levantas das portas da morte. Uma espécie de lugar de prisão, onde a pessoa que foi vencida numa guerra já está ali aguardando o seu destino final, e então o poder de Javé, o poder do Deus vivo, é capaz de retirá-lo das portas da morte, de livrá-lo da morte. Esse seria o sentido. Isaías, capítulo 14, também usa essa palavra num sentido ainda mais profundo. Capítulo 14 de Isaías, versículo 9, diz assim: o além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada, ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Esse texto de Isaías é um hino triunfal sobre a queda da Babilônia, sobre a vitória de Deus sobre a Babilônia e sobre os seus deuses. E aqui é uma referência poética ao fato de que o Sheol já está aguardando a derrota da Babilônia. E lá, aqui uma referência interessante, existem príncipes, existem reis, ou seja, a morte é mais poderosa do que a coroa, é mais poderosa do que os impérios. E todos sucumbem diante dela. Isso, meus irmãos, nos leva de volta a Mateus, para entendermos que Jesus está fazendo uma afirmação muito categórica, muito contundente. Ele está dizendo então, se nós seguirmos aqui a trilha das palavras, Hades e Sheol, que as portas da morte não o deteriam, ele, Senhor da igreja, e portanto não deteriam a igreja. O entendimento então dessa expressão é que a igreja avançaria sobre a morte e prevaleceria sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo que o próprio Senhor viesse a morrer como ele predisse, mesmo que os seus discípulos viessem a morrer como de fato a maioria foi martirizada, ainda assim, o poder e a autoridade do Senhor Jesus faria com que a igreja prevalecesse, mesmo diante do maior limite que o ser humano tem, que é a morte. Nem aquele que detém todo o dinheiro, toda a influência, é capaz de solucionar essa equação. Todos nós precisamos pensar a nossa vida em função da realidade de que um dia nós vamos morrer. Não existe um outro poder superior à morte diante da existência humana. Somente o poder de Deus. E nós precisamos crer, meus irmãos, que assim como o Senhor Jesus venceu a morte, Ele tem, portanto, toda a autoridade. E o triunfo da igreja, isso que ocupou o meu coração nesses dias, o triunfo da igreja depende exatamente disso. Depende da autoridade de Jesus sobre a morte. Por que a igreja vencerá? Por que a igreja prevalecerá? Por que nós ouvimos hoje no culto as palavras do Senhor Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Outro inimigo, referido também na palavra de Deus, além da morte. Porque o Senhor Jesus tem autoridade sobre a morte. Esta é uma promessa, meus irmãos. A promessa de que a morte física de Jesus, a morte dos seus seguidores igualmente, não seria capaz de deter o avanço da igreja, que é depositária da revelação de Deus. O texto que nós lemos nos lembra que Jesus propositalmente buscou um momento e um lugar para que os discípulos recebessem uma revelação da parte de Deus, uma revelação do Pai Celestial, uma revelação do Deus vivo, o Deus que é superior à morte, revelado diante deles como o Filho amado de Deus. O apóstolo Pedro recebeu essa revelação do próprio Pai Celestial. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a igreja então recebe esta revelação do próprio Deus, e ela é depositária, meus irmãos, desse tesouro. Por isso que Deus a preserva, por isso que nem a morte é capaz de detê-la. Nós somos uma igreja de 104 anos.
quantas gerações já não passaram? Os discípulos ficaram grandemente entristecidos quando Jesus disse que precisaria morrer. Várias outras narrativas dos evangelhos mostram esse momento de profunda tristeza diante da morte. Quantos estão em nossa memória porque deixaram um legado, porque serviram ao Senhor e são exemplo para nós até hoje, mas partiram. E nem isso, meus irmãos, que para nós é como arrancar um pedaço, parte de nós, porque nós somos um corpo. Nós não queremos perder ninguém, mas o Senhor, que triunfou sobre a morte, que tem toda a autoridade sobre a morte, Ele preserva a igreja mesmo diante desse limite. E esta é a nossa esperança. O Senhor Jesus pode voltar hoje, pode voltar ainda nessa semana, pode voltar no século 22, e essa igreja completar 200 anos, completar 500 anos. Nós não sabemos, nem o tempo, nem a hora, mas uma coisa nós sabemos: a igreja triunfará. Louvado seja Deus. E a igreja triunfará, como tem triunfado na história, porque Cristo venceu a morte. Vamos lembrar, meus irmãos, com muita alegria em nosso coração, o que o apóstolo Paulo compreendeu como o evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 15, um texto por demais conhecido, ele diz isso: o evangelho é esse, que Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E depois ele começa a narrar a série de aparições, inclusive a 500 irmãos, a mais de 500 de uma só vez. E no livro Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, no filme também pode ser, ele entrevista uma psicóloga que está diante de uma questão sobre o fato de que poderia ter sido uma alucinação. A pessoa pensou que viu Jesus, mas na verdade era uma alucinação. E é interessante como a psicóloga renomada que ele foi em busca disse: é muito mais fácil cientificamente aceitar que Jesus ressuscitou dos mortos do que 500 pessoas tendo a mesma alucinação no mesmo tempo, sem se conhecerem, de lugares totalmente diferentes, e elas narrando a mesma experiência. O Senhor Jesus venceu a morte, e nós temos, meus irmãos, essa certeza de que por isso a igreja triunfará. Chegamos no Apocalipse, capítulo 1, quando o Senhor Jesus se revela como o juiz de toda a história, como o rei do universo. E nós encontramos no versículo 17, por exemplo, João dizendo: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É assim, meus irmãos, na nossa vida, quando nós caímos, quando nós nos prostramos, quando nós não temos a mínima condição de nos colocar de pé, o Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas que vive, nos levanta. É assim que Ele tem feito com a igreja em sua história. E o versículo 18 diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora sim, do Hades e do Guiena, da morte e do inferno. Tanto do fim da existência de cada criatura e de todos, quanto também do juízo determinado a partir da morte física. É Ele que é o juiz, é Ele que é o Senhor da história. Ele tem as chaves, e é nessa certeza, meus irmãos, que Ele demonstrou ao ressuscitar dos mortos que a igreja avança, baseada nessa autoridade. Nós não podemos temer, porque nós conhecemos o Deus vivo. Nós temos diante de nós muitos desafios. Eu, junto com os irmãos, vivi alguns e sempre me refiro, por exemplo, à pandemia. Mas se nós ouvirmos aqui os irmãos que têm mais tempo, 20 anos, 30 anos, se eu começar, eu vou dizer 40, e vai ter gente que tem 40, que tem 50. Quantos momentos difíceis, perseguição, oposição, mas como o Senhor Jesus preservou a sua igreja para a sua glória. É essa atitude que nós devemos ter, meus irmãos. Qual é a atitude do cristão ao se ver diante da igreja, unido à igreja? É de alguém destemido, é de alguém que equaciona a sua vida e faz uma escala do que ele considera problema,
do que ele considera como algo sério, e ele qualifica as situações, e ele classifica a lista dos seus desafios assim. O maior desafio é a morte, o Senhor Jesus já venceu. O que mais? Pode mandar. O que mais? O que mais, meus irmãos? Se o Senhor Jesus venceu a morte, se Ele tem todo o poder, se Ele tem autoridade, o que mais nós vamos temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, meus irmãos, que John Wesley disse: dê-me 100 homens, que nada temam senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. 100 homens, que não temam nada no seu pecado, a não ser ferir a santidade de Deus, a não ser quebrar a comunhão com Deus, e que não desejem nada mais do que o próprio Deus, e o mundo conhecerá o impacto dessas pessoas. Wesley foi um desses. E os pioneiros que trouxeram o Evangelho, como depositários dessa fé a Divinópolis, foram dessa estirpe. E nós hoje, meus irmãos, nós devemos ter a mesma atitude, nós devemos devotar toda a nossa vida, nós devemos celebrar, nós devemos servir com essa mesma atitude. Nada pode nos deter, nós dependemos totalmente do Senhor, devemos confiar nele, Ele que venceu a morte e que tem toda a autoridade. Louvado seja o Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque o Senhor venceu a morte, e nós também venceremos. A igreja triunfa porque o Senhor Jesus triunfou, mas ela triunfa porque recebeu dessa autoridade do Senhor, e a sucessão das gerações na história da igreja também exercem essa autoridade sobre a morte. Porque quando eles morrem fisicamente, disse o apóstolo Paulo, eles continuam na presença do Senhor, eles estão com o Senhor. Porque essa atitude destemida, corajosa, os faz ter um foco inegociável na vida, que é transmitir a fé, transmitir o Evangelho para as próximas gerações. Assim aconteceu, meus irmãos, com os apóstolos. Eles foram mortos, eles foram martirizados, mas eles transmitiram a semente do Evangelho, e o seu próprio sangue, o seu próprio sofrimento foi também semente para que o Evangelho chegasse até nós. 2 exemplos do Novo Testamento. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 1 em diante, diz: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. A intenção era essa, um circo dos horrores. Era ganhar audiência, era ganhar apreço dos judeus. Só isso, por maldade. Versículo 2 diz: fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Tiago, filho de Zebedeu, um dos primeiros discípulos chamados pelo Senhor Jesus. Morreu amando de um rei tirano, um déspota, um homem mau. E o texto faz referência ao seu irmão João, que, segundo a tradição, e nós vemos comprovação bíblica para isso, escreveu o Apocalipse. E no versículo 9 de Apocalipse capítulo 1, ele diz: eu, João, não morreu ao fio da espada, mas como vosso companheiro na tribulação, ele está sofrendo perseguição, no reino e na perseverança. Ele sabe que Cristo venceu a morte e que os discípulos também venceriam, mesmo entregando suas vidas. Em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Exilado, já idoso, para trabalhos forçados. E assim, meus irmãos, a igreja, sendo perseguida, vai encontrando sempre em uma geração o exemplo para a próxima geração. E uma geração transmitindo essa fé e essa atitude para a próxima geração. Ah, meus irmãos, e assim a autoridade de Jesus também foi vivida, foi experimentada pela igreja. A sua presença na história garantiu a formação de novas gerações e o crescimento da igreja. Hoje, meus irmãos, nós continuamos diante da igreja sendo perseguida. E eu quero fazer uma menção, embora rápida, mas com um objetivo muito específico. Quando pensamos na igreja perseguida,
diante da qual as portas do inferno não prevalecem, as portas da morte não resistem, os portões da morte não resistem. Isso é para que nós possamos calibrar melhor qual é a nossa intenção e qual é o nosso foco na vida cristã e na vida eclesiástica. Porque, meus irmãos, para muitos cristãos hoje, só faz sentido ser cristão por dois motivos: glorificar a Deus com a entrega total da sua vida, inclusive para o martírio, e dar testemunho para que outros cristãos prossigam essa obra, porque eles sabem que os seus dias estão contados. Eles vivem diante de uma perseguição extrema, então para eles o resumo é muito fácil de fazer. Eles não têm alternativa. É glorificar a Deus sem negar a sua fé, sendo fiel ao Senhor que foi fiel por eles, e ao mesmo tempo viver cada segundo para que uma nova pessoa seja alcançada pelo Evangelho. O Ministério Portas Abertas, que faz um acompanhamento, um monitoramento anual da perseguição na igreja, chamada Igreja Sofrida, atualiza todo mês de janeiro um relatório sobre o ranking dos países onde a perseguição é maior no mundo. Quase sempre a Coreia do Norte está no topo da lista. E você tem a sua Bíblia na mão. Lá, com a justificativa de um governo comunista, com leis que eles chamam de antirreacionárias, proíbem a impressão de qualquer literatura estrangeira, mas nós sabemos por quê. Porque eles querem proibir a impressão da Bíblia. E a Bíblia só entra lá de forma clandestina. E nós sabemos que, como as informações são muito escassas, muito difícil de colher, a realidade da perseguição desses cristãos que têm a Bíblia e que estão fazendo discipulado é a mais terrível possível. Um outro país que recentemente entrou nessa lista terrível é um país da América Central, a Nicarágua. Por motivos que podem ser considerados equivalentes à Coreia do Norte, por um regime totalitário ideológico que tem se formado e que tem se fortalecido, cristãos têm sido perseguidos, expulsos, não só cristãos evangélicos, mas padres, igrejas têm sido fechadas, entidades cristãs, inclusive empresas de comunicação que vinculam a mensagem cristã, têm sido fechadas. Perseguição. Um outro exemplo, Afeganistão, são irmãos nossos. E o curioso sobre esse dado que me chamou a atenção é que o Afeganistão já foi o primeiro da lista dos 50, e ele caiu para o 9º lugar, mas o executivo de Portas Abertas disse isso não é bom. Mas como assim? Caiu para 9º, não é bom por quê? Porque quando ele estava no 1º lugar, era porque o Talibã, que é uma seita islâmica, havia assumido o poder e a perseguição foi desenfreada. E nós tínhamos informação sobre isso. Depois, os cristãos ou foram expulsos ou foram mortos e passaram a viver uma igreja secreta, clandestina, e agora nós não temos informação. Mas mesmo assim ainda é o 9º lugar, está no top 10 dessa lista. Isso mostra, meus irmãos, que milhões de cristãos estão vivendo o que as gerações dos apóstolos e dos primeiros discípulos viveram. Mas eles estão experimentando na pele a certeza de que, assim como o Senhor venceu a morte, eles também vencerão. Assim como eles enfrentam aflição no mundo, o Senhor Jesus, que venceu o mundo, está presente em suas vidas. Por isso, meus irmãos, o que é que nós aprendemos? Que nós devemos investir em discipulado. Nós devemos investir na formação de novas gerações. Nós devemos investir na juventude. Nós devemos investir nos novos convertidos. Por quê? Porque nós vamos passar. O pastor da igreja vai passar. Você que é líder na igreja, que tem uma contribuição já na história da igreja, você vai passar. Porque você não sabe o dia de amanhã, porque sua vida é limitada. Mas uma coisa você pode fazer, viver intensamente a vida na igreja, para que o seu testemunho cause impacto na vida do outro, e investir intencionalmente para que essa pessoa receba a mensagem através da sua vida, mas também através do seu serviço, do seu ensino. A igreja triunfa, meus irmãos, na história, por causa da autoridade de Cristo sobre a morte. A igreja triunfa
e segue de geração em geração como depositária do Evangelho até a volta do Senhor. O que nós devemos pensar e o que nós devemos fazer? Regule o seu pensamento, policie o seu pensamento da seguinte forma, como eu aprendi a fazer ao meditar nesse texto. Pense em quem deu a vida para você estar aqui. Toda vez que você tiver a oportunidade de celebrar ao Senhor no culto, de estudar a palavra de Deus, de participar de um ministério na igreja, pense, alguém deu a vida para que eu estivesse aqui. Ou você tem conhecimento disso porque é na história recente, ou você desconhece porque está acontecendo agora e você não tem informação, ou na história da igreja alguém morreu, literalmente, para que você estivesse aqui. Pense também em quem depende do seu testemunho, porque alguém está observando você, sem que você saiba o nome, sem que você tenha a oportunidade de abordá-lo, de ensinar, alguém está aprendendo ou desaprendendo com você. Alguém depende do seu testemunho. E você precisa então, à luz da palavra de Deus, organizar o seu pensamento para que você tenha foco. E faça o quê? O que fazer? Se envolva ativamente na igreja. Não se esqueça que tem pessoas que estão dando a vida para que outros tenham uma porta aberta para entrar num culto e participar. Para que tenham uma página da Bíblia que possa ler. Então participe, agradeça a Deus pelo privilégio e se envolva no culto, se envolva no serviço, se dedique à igreja. O que fazer? Ore. Ore por você mesmo, pela sua vida, tenha uma vida de oração. Busque estar contrito com o Senhor, mas também ore pelos irmãos que estão necessitados, que precisam de encorajamento, que precisam de apoio. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Amado Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra nos confronta. Nos confronta, ó Deus, com o nosso limite. Nós não temos poder sobre a morte, mas também nos dá o conforto, dá a certeza de que o Senhor venceu a morte e está presente em nossa vida. Ó Deus, muito obrigado pelos 104 anos da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui cultuando ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque novas gerações têm sido alcançadas. Gerações de jovens e adolescentes, de novos crentes. E nós estamos sempre diante de uma missão, ó Deus, que é contínua, que é inacabada até a volta do Senhor. Mas o Senhor nos levará a cumprir com fidelidade. O Senhor mesmo nos capacitará. Até a volta do Senhor, nós queremos, ó Deus, ser encontrados com essa intenção, com essa disposição, envolvidos na obra pela qual o Senhor entregou a sua própria vida. Oramos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar Sossegai, 328, do cantor cristão.